Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, neste sábado, último dia da semana, e nós estamos juntos novamente refletindo sobre o Evangelho do dia. Hoje, quando a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Lembre-se que depois de você meditar o Evangelho comigo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, para que assim este Evangelho e a sua meditação possa tocar e entrar em muitos corações. Seja um evangelizador comigo. Cada vez que você compartilha, você está evangelizando e me ajudando a salvar almas. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já disse, hoje a igreja ela celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Então hoje é um dia especial que nos recorda a missão que Jesus confiou a São Pedro e através dele a toda a nossa Igreja Católica. Então a palavra cátedra significa cadeira e simboliza a autoridade e o ensino da igreja, né, que nos guia na verdade e na fé. Então, hoje no Evangelho, quando Jesus perguntou, né, aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, iluminado, é claro, pelo Espírito Santo, ele proclamou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E foi ali, sobre esta confissão de fé, que Cristo estabeleceu a sua igreja. Ele fez de São Pedro a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, garantindo que nem as forças do inferno prevaleceriam contra ela. Agora, você já parou para pensar na grandeza desse momento do Evangelho de hoje? Jesus, ele não deixou a sua igreja sem direção, mas ele confiou a Pedro e seus sucessores, garantindo que sempre haveria um guia visível para conduzir o seu povo. Então hoje, diante de tantas religiões e doutrinas, né, que nós vemos espalhadas pelo mundo, muitos perguntam: qual é a verdadeira igreja de Cristo? E a resposta está no próprio Evangelho. A Igreja Católica é a única fundada diretamente por Jesus sobre a rocha firme de Pedro. Então todas as outras denominações cristãs, elas surgiram muitos séculos depois, mais de quase 1500 anos depois, enquanto a Igreja Católica tem uma sucessão ininterrupta de papas, desde Pedro até o Santo Padre, o Papa hoje, que é Francisco. Isso não é um acaso, isso é uma promessa de Cristo. Então, quando alguém rejeita a Igreja Católica, está rejeitando também a autoridade dada por Jesus a São Pedro e aos seus sucessores. E você reconhece a Igreja Católica como a verdadeira Igreja de Cristo? Você tem vivido a sua fé como um filho fiel da igreja? E Jesus disse hoje a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui nós vemos algo impressionante. Então Cristo concede a Pedro e à Igreja Católica autoridade espiritual sobre a terra e sobre o céu. Então isso significa que a igreja tem poder de perdoar pecados, a igreja tem poder de ensinar a verdade com autoridade, a igreja tem poder de interpretar corretamente a palavra de Deus, a igreja tem poder de guiar os fiéis pelo caminho da salvação.
Então a igreja não é uma instituição meramente humana, mas sim divina, que é sustentada pelo próprio Cristo. Você tem confiado na Igreja Católica e seguido os seus ensinamentos? Ou você tem sido influenciado por vozes do mundo que tentam desacreditar a autoridade de Jesus, essa autoridade que lhe deu a sua igreja? Então, desde Pedro até hoje, a igreja continua sendo guiada pelo Papa, que é o sucessor direto do apóstolo Pedro. O Papa não é apenas um líder humano, mas o Papa é um pastor escolhido por Deus para conduzir a igreja. Ele é o vigário de Cristo na terra, aquele que tem a missão de confirmar os fiéis na fé. E a palavra vigário significa aquele que faz as vezes de. Então o Papa faz as vezes de Cristo aqui na terra. Muitas pessoas criticam o Papa e a igreja, mas esquecem que Cristo garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, mesmo com as dificuldades e fraquezas humanas, a igreja ela continua firme porque ela é sustentada por Deus. Você reza pelo Papa? Você segue os ensinamentos da igreja com obediência e humildade? Então, hoje, ao celebrarmos a festa da Cátedra de São Pedro, nós somos chamados a reconhecer a Igreja Católica como a única e verdadeira Igreja de Cristo. Ela foi fundada por Jesus sobre Pedro e ela continua viva até hoje, guiada pelo Papa e sustentada pelo Espírito Santo. Então que nós possamos amar, defender e viver plenamente a fé dentro da igreja, buscando sempre o céu e a santidade, sabendo que nós estamos no caminho seguro que Cristo deixou para nós. Então que hoje, sob a intercessão de São Pedro, nós possamos renovar a nossa fidelidade à igreja e ao Papa, vivendo com alegria a nossa vocação de filhos da única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E quero deixar a bênção para este sábado. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.